que nós fomos construindo, servem para que a gente consiga atender o cliente com a maior seriedade, a maior transparência, porque a gente fala de um mercado, de um valor agregado muito alto, independente do tipo do imóvel, da condição ou classe econômica do cliente. Porque independente do status ou da hierarquia que exista economicamente falando, o imóvel sempre é um bem de valor agregado muito alto, e ainda se fala muito que é o sonho do brasileiro, né? Que é o... Eu acho, Luiz, que essa questão de sonho, isso transcende o negócio. Claro, todos nós sabemos que existem dois compradores de imóveis. Aquele que é um investidor, que aí olha para o imóvel como um negócio, e portanto a frieza ali está estabelecida na relação. A conquista do imóvel, ela é uma mudança de vida, ela é uma nova trajetória, ela é sim uma das principais conquistas do ser humano. Aí nós já estamos falando do primeiro imóvel, ou da troca do teu imóvel inicial para aquele dos sonhos. Vocês estão lidando aí com uma variável muito complicada também. Se você não for correto nessa operação, é um estrago que é causado nessa relação de empresa com o público. Isso é muito importante. Vocês falam nisso internamente, não? Muito. Não só de dentro para fora, mas internamente mesmo, nos nossos projetos de capacitação, de relacionamento com o cliente mesmo, porque nós entendemos que um cliente hoje de locações é o futuro cliente de venda de imóveis, e nós temos essa consciência de que o cliente, independente do negócio dele, de interesse dele, se a gente manter um bom relacionamento e oferecer a solução para ele, ele vai continuar sendo atendido, né, pela auxiliadora predial. Tanto é que nós nos apresentamos ao mercado com uma imobiliária de solução completa, né? Administramos condomínios, locamos imóveis e vendemos imóveis. Então toda essa força da marca também vai por poder acompanhar todas as fases da vida imobiliária ou necessidade imobiliária dos clientes. Você, numa primeira relação de aluguel, você já começa a estabelecer ali uma relação mais duradoura. E ali começam os atributos como confiança, atendimento, enfim. Mas quando nós falamos, Luiz, que a auxiliadora predial é uma referência nacional, você comentou que inclusive ela auxiliou até na montagem, na confecção das leis que regem esse segmento do Brasil. Eu posso dizer que ela serve como benchmarking para muitas imobiliárias do Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas eu digo de muitos estados, inclusive nos que nós não operamos, pela própria tradição, né, pelo próprio tempo de experiência, e por trabalhar muito tempo com negócios tão complexos. Nós falamos em tempo e demos um pulo na história. Ela nasce no Rio Grande do Sul, está no mesmo endereço de fundação até hoje, mas em algum momento dessa história ela também foi para, na época, a capital federal, Rio de Janeiro. E aí? Nós atuamos por um período também no Rio de Janeiro. Na época nós éramos a APSA, muita gente ainda nos reconhece ou nos chama ainda como APSA. A PSA. A PSA, Auxiliadora Predial Sociedade Anônima. Hoje nós somos Auxiliadora Predial Limitada. No Rio de Janeiro existe uma outra administração, não somos empresas independentes. Mas quem era lá aqueles? Continua... Era a família que foi para o Rio? Não, são duas famílias independentes. A família Velker continua administrando a família Auxiliadora Predial Limitada, aqui com matriz no Rio Grande do Sul. Mas qual era a ligação na época Rio-Porto Alegre? Mesma família? Era a mesma família, mesma era administração. A mesma família. Isso. Hoje que estão... Desde 2002. Separados. Isso. E até estando no Rio de Janeiro, também ali foi agregada a marca da auxiliadora também, essa visibilidade maior, porque efetivamente, anos 40, 50, 60, Rio de Janeiro, né? Também ali expansão da marca para outras regiões. Onde está a auxiliadora predial hoje? Bom, hoje nós atuamos em 22 agências, mas não queremos parar por aí. Temos agências em Porto Alegre, ao total são 15 em Porto Alegre, 6 no interior do Rio Grande do Sul, e neste ano abrimos a primeira agência em São Paulo. E temos ainda outras agências no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, com abertura programada para esse ano.
e algumas prospecções também em São Paulo, pela rede, pelo sistema de franquias. Apesar da administração distinta de Rio e Porto Alegre, vocês se falam? Bastante. Temos embora sejam administrações independentes, são parceiros de mercado e trocamos muitas experiências, até como servimos de benchmarking para o outro, porque nós estamos num mercado muito acirrado, muito fechado, então é até importante ter referenciais, e a APSA no Rio de Janeiro é líder de mercado, então serve aí como um bom referencial de mercado. Falamos em referencial de mercado com Luiz Maffini, gerente de marketing da Auxiliadora Predial, para provocá-lo também sobre reações a essas histórias. Há tanta história, tantos fatos pitorescos na história da Auxiliadora Predial. O Luiz nos citou de clientes tão fiéis que querem que os herdeiros sejam clientes da Auxiliadora Predial. Isso aí é a recompensa maior de quem trabalha com seriedade, quem busca os valores que a Auxiliadora Predial busca. Mas nós temos no Brasil, um país jovem, um novo consumidor, uma nova massa de consumo. Eu não gosto, Luiz, de determinar essas divisões por letras, tá? Mas eu preciso, para ilustrar, Luiz, claro, falar nesse consumidor emergente ou novo consumidor da classe C e saber se você já percebeu a existência dele e como trabalhar também esse novo consumidor e as suas aspirações, que não são iguais aos dos tradicionais clientes da Auxiliadora Predial. Todas essas percepções, como a Auxiliadora vê isso e como ela consegue conviver com inovação, tradição, credibilidade, pré-conceitos, enfim, mas tudo isso nós vamos conversar no segundo bloco de nosso fórum. Nós estamos recebendo nesta semana Luiz Maffini, que é gerente de marketing da Auxiliadora Predial. Vamos ao intervalo e já voltamos.